Fala pessoal, tudo bem? Eu ando meio sumido dos vídeos aqui, mas é que eu venho lidando com vários projetos bem legais. Mas eu resolvi gravar esse vídeo aqui até de um tema bem espinhoso e talvez as pessoas me perguntam, mas Paulo, por que você vai meter a mão nesse vespeiro? Mas é porque eu acho que a gente deve ser livre, deve defender certas liberdades aí de expressão, por exemplo, entre outras coisas, ao mesmo tempo que a gente deve combater sim preconceitos enraizados na nossa sociedade. Bom, você deve ter acompanhado o caso do Maurício Souza, atleta de vôlei do Minas Clube, que foi demitido por supostamente ter feito uma postagem homofóbica. Qual que é a história toda? Só para fazer um resumo para você que está por fora. Recentemente foi anunciado que o filho do Clark Kent, o filho do Superman, vai ser bissexual. Então ele vai ter um caso com um jornalista lá, enfim, tem toda essa história. E daí isso gerou bastante repercussão, né? Muitas pessoas a favor, outras contra, enfim. E o Maurício Souza, ele foi lá e comentou algo do tipo, eu não quero ser aqui injusto na, na forma como eu vou dizer aquilo que ele falou, mas era alguma coisa assim, tipo, olha, poxa, isso para as crianças, isso é só o começo, alguma coisa assim. Ele não falou nada assim muito direto, foi uma coisa meio aberta assim. Mas bastou isso para que houvesse uma pressão enorme para que de repente ele fosse apedrejado virtualmente, perdeu o emprego, foi demitido do Minas Clube, pressão dos patrocinadores Fiat e Gerdau. E daí esse foi o primeiro capítulo da história. Então ele foi demitido ali e tal por suposta homofobia e daí acabou. Só que daí, o que aconteceu? O Felipe Andreoli, apresentador do Globo Esporte lá de São Paulo, ex-CQC, ele foi lá e escurrachou também o Maurício Souza, falou, olha, como é que você não foi demitido porque por causa dos seus valores ou por causa disso, foi por causa que você é homofóbico, homofobia é crime, isso mata, e deu o maior sermão, assim. Daí depois o Casagrande também, que tem umas opiniões bem fortes ali, falou, olha, esse cara é um homofóbico, possivelmente racista, assim, imputou ele um possível racismo, já que é uma coisa gravíssima hoje em dia, né? Então teve mais esse comentário. Daí o que aconteceu? O pessoal pegou, o Felipe Andreoli também terminou a postagem dele falando, essas pessoas têm que ser perseguidas, expostas e têm que pagar pelo que fizeram, um monte de coisa assim. Só que daí começaram a puxar um monte de coisa do Felipe Andreoli ali, de várias piadas bem piores assim do que o Maurício Souza falou, seja com negros, com gays, enfim, com tudo isso daí. E daí ficou ruim pro Felipe Andreoli também. E depois ele se retratou, olha, pessoal, os prints são eternos, sim, tá, aquilo ali tá dito, me arrependo muito, hoje eu sou uma outra pessoa, os tempos são outros e tudo mais. Só que daí o pessoal caiu de pau em cima dele, porque assim, como é que você exige todo esse apedrejamento, se você teve a oportunidade de melhorar, de evoluir, por que o Maurício não pode ter essa mesma chance se ele tem que perder o emprego, tem que ser demitido? Já que homofobia, racismo são crimes que não se prescrevem, você deveria também ser culpado por aqueles tweets antigos, então por essas piadas que vocês fizeram. E daí teve vários outros desdobramentos, né? Então em stand-up pode fazer piada ou também já não pode agora no stand-up show. O comediante pode fazer piadas com loira, com gay, com um monte de coisa, ou não, só as piadas que são, digamos, politicamente corretas. E daí isso é um cerceamento de expressão ou não? Aonde que cruza a linha que realmente passa a ser, por exemplo, crime de racismo, homofobia, uma série de coisas, e onde que está essa liberdade. Daí o Monark também do Flow Podcast, por defender a liberdade de expressão, perdeu o patrocínio do iFood, porque também supostamente ele estava ali nessa defesa de liberdade de expressão, ele abriria uma porta para ataques de xenofobia e uma série de coisas. Então você vê como o negócio é cumprido. O que eu penso de tudo isso? Bom, é, minha opinião pessoal, tá? Se primeiro eu acho que nós não deveríamos ter medo de expor nossas opiniões. Isso que está acontecendo, esse cultura do cancelamento, onde tudo que você diz tem que pisar em ovos. Então você acaba tendo que tomar muito cuidado com os termos que você usa. Agora vem vem toda essa história de pronomes neutros e outras coisas ali. Eu acho muito ruim. Claro que existe sim o racismo, a homofobia, e eu defendo muito essas pessoas que realmente sofrem preconceito e precisam sim do amparo para que a gente evolua, assim, essas pessoas possam ser quem são. Eu sempre pensei assim, olha, quando eu olho para uma pessoa, por exemplo, eu trabalho com uma pessoa, eu não olho se ela é gay, se ela é mulher, se ela é rica, pobre, negra, eu olho o ser humano, assim, a essência, o espírito, a alma daquela pessoa. Essas camadas ali que
que se colocam assim, onde você divide as pessoas em grupos, eu acho que isso daqui está causando mais divisão ainda e um acirramento ainda mais de uma cultura de ódio, de cancelamento, que eu acho que vai se vai entrar num processo de autofagia. Ela mesma vai se cancelar. A gente teve exemplos recentes aí da Lumene e da Carol Conká no Big Brother, onde foi exposto ali que realmente todo esse policiamento assim que existe é uma coisa que faz muito mal. Poxa, a pessoa promove uma autocensura. Não sei se isso eu posso falar, se eu não posso falar, se eu posso questionar o processo eleitoral, se eu posso questionar questões sanitárias ou não, ou se eu só posso expressar a minha opinião dentro já de um... Ó, você pode expressar à vontade a sua opinião desde que seja de acordo com certas diretrizes de que pensam igual. Se você pensar diferente, então você já não tem todo esse direito. E isso é muito ruim, porque eu acho que o livre pensar é aquilo que a gente tem de mais valioso para a gente poder ter essa confrontação de ideias opostas, para a gente poder evoluir, para a gente poder ouvir o outro lado. E, claro, não estou fazendo defesa nenhuma aqui. Quando é crime de racismo, homofobia, tem já o código para isso, a pessoa deve responder. Eu não estou falando disso, eu estou falando dessa estrada de cultura de cancelamento e cerceamento da liberdade de expressão, onde daqui a pouco, por exemplo, é, você não sabe o que é possível falar ou o que não é possível falar. Por exemplo, se uma pessoa hoje diz, eu acredito que só haja dois gêneros, masculino e feminino. Você quer ser trans? Ótimo, então eu vou te tratar, se você é uma mulher trans, então eu vou te tratar como mulher, igual, com todo respeito, com toda atenção, mas tudo bem, você então agora é uma mulher trans e é mulher. O homem, mesma coisa, um homem trans, vou te tratar como homem, com o maior respeito e consideração. Tudo bem. Agora, depois começa, não, mas existem muitos gêneros, existem mais de 70, 100, 150 gêneros, existem pronomes neutros. Se você achar que uma mulher trans não deve competir em esportes femininos porque isso dá uma desvantagem, e tem fotos, até acho que o próprio Maurício Souza postou assim, era um time acho que de basquete, todas na mesma altura e uma desse tamanho assim e todas assim. E ele escreveu ainda, olha, se você achar um homem nessa foto, você vai ser acusado de transfobia, vai perder seu emprego, vai ser cancelado, pode responder, pode ir para a cadeia. Então, você não tem mais o direito de pensar. Uma outra coisa que eu ouvi no Morning Show da Jovem Pan, a Paulinha, que é uma das mulheres ali, ela é mais liberal, tudo, e ela é bem sensata, assim. Só que daí estavam falando da J.K. Rowling e do Dave Chappelle também, que foi outro cancelado, porque falou, olha, gênero é um fato. O dia que uma mulher trans conseguir dar à luz a um filho, aí eu mudo a minha opinião, mas todos nós nascemos de uma mulher, então, de uma mulher biológica. E daí ficou nessa discussão, daí entrou a J.K. Rowling, que é a autora do Harry Potter também, que supostamente ela teria uma certa transfobia, porque ela só admite que haja dois gêneros, ou enfim. E daí a Paulinha falou assim, poxa, porque a J.K. Rowling ela tem muita dificuldade em entender que uma mulher trans é uma mulher. Tudo bem, essa é a opinião da Paulinha, mas espera aí. Será que essa pessoa também não pode falar assim, não, acho que é você que tem muita dificuldade de entender que uma mulher trans, ainda que eu a respeite e a trate como uma mulher, não é uma mulher biológica, não é uma mulher. Então eu não tenho mais o direito de ter essa opinião porque isso seria transfobia. Se daqui a pouco eu não utilizar pronomes ilo, todes e uma série de coisas, eu também vou ser imputado crime de transfobia, aonde que isso vai parar? Então você veja quantas discussões, depois eu fui ver a história desse Maurício Souza, poxa, talvez pela criação dele ali, essa história do super-homem, do filho do super-homem possa parecer algo absurdo, porque envolve já com o universo infantil, e existe toda também uma agenda de sexualização precoce das crianças e uma série de coisas ali, onde, por exemplo, tem gente que advoga por você poder fazer a alteração de sexo nas crianças trans, inclusive sem o consentimento dos pais e uma tenra idade, assim, a pessoa nem atingiu a puberdade ali, você já mutilar. Então, aonde que vai o limite disso daí? Até onde a gente pode se expressar sem correr esse risco de perder patrocínio, ser cancelado, uma série de coisas, porque é muito ruim viver sob essa patrulha. Claro que todos esses movimentos, feminismo, eles têm muito valor, porque eles realmente lutaram contra preconceitos de minorias que foram subjugadas por muito tempo. Ninguém está discutindo isso, não. Eu não estou discutindo isso. Tem muito o seu valor. Agora, a partir do momento que isso passa segundo alguns falam, outros temas também, tem gente que chamou o Maurício Souza de nazista.
poxa, olha a banalização do nazismo, do fascismo, de tantas coisas, e há quem argumente que esses canceladores que são os verdadeiros fascistas porque eles não admitem nenhuma opinião que seja diferente da deles. Todos devemos pensar igual àquela cartilha. E o Maurício Souza, eu fui ver, como eu falei, ele, talvez pela criação, formação dele, o cara, essa questão choque do Superman ali, ser filho do Superman ser bissexual, eu particularmente, aqui minha opinião, não vejo problema nenhum, assim, personagens novos, tudo. O que eu não gosto, e aí é uma questão minha, quando, por exemplo, pegam personagens que já existem e começam a modificar em prol dessas políticas identitárias. Então, por exemplo, os caça-fantasmas, fizeram os caça-fantasmas das mulheres. As Panteras também, o Exterminador do Futuro. Várias coisas que você força um protagonismo feminino ali para você querer realmente enaltecer a força da mulher, que ela não é só a princesinha, ela é guerreira, ela é forte, uma série de coisas. Mas eu acho que você não precisa. O 007, por exemplo, agora que parece que vai sair o Daniel Craig, né? E vai entrar. Não vai ser mais eu não sei se isso ou se ela vai ser uma sucessora, não vai ser o próprio 007, mas houve também essa ideia de que, poxa, agora vai ser uma mulher, e não basta ser mulher, tem que ser negra, não basta ser negra, tem que ser lésbica, e não basta ser lésbica, tem que ser. Então você vai jogando um monte de coisa. Agora também há um movimento para um cara que eu curto pra caramba, que é o Michael B. Jordan, que é um autor negro. O cara é muito bom, ele fez o Creed, a história do rock e tudo, mas estão querendo colocar ele como Superman. Um Superman negro. Sendo que já tem o Pantera Negra também, tipo, vários personagens legais. A Sigourney Weaver, por exemplo, quando fez Alien, o Oitavo Passageiro, uma mulher casca grossa ali, que você vê que não é forçado, não. É a própria personagem que já nasceu assim, você não tá tentando transformar. Mas aqui no caso, eu particularmente no personagem novo, poxa, olha, eu sou aberto nesse ponto aí, trato as pessoas como eu falei. Isso daí, às vezes a gente tem uma tendência, poxa, ele é gay, é isso que o define. Não, isso daí é uma característica da personalidade, de um caráter de uma pessoa que é muito mais do que simplesmente a sua atração sexual ou o que quer que seja. E daí o Maurício Souza, eu fui ver a história dele, pô, o cara saiu da fazenda, lá da roça. Chegou na cidade, foi trabalhar de engraxate aos 14 anos. 14 anos, aos 10 anos de engraxate, depois de 14 anos, estava como pedreiro, lutou, batalhou, o cara é um guerreiro, tem uma esposa linda, família tradicional ali, como se diz, né? E ótimo, as famílias hoje existem nas maiores, várias configurações, não existe só aquela família tradicional, mas ela também é um dos tipos de família que existe. Então ele tem essa visão mais conservadora e, como eu falei, ele não atacou que nem o Andreoli que foi lá, poxa, isso mata, como você, ó, você é um assassino porque você falou isso, você é um cara que tem que perder o emprego, tem que ser cancelado mesmo, tem que servir de exemplo aí, tem que cortar a cabeça e colocar em praça pública para servir de exemplo, quando o próprio Andreoli tem um baita telhado de vidro, e acho que todos nós temos, né? Então, eu acho que é uma forma, assim, de a gente defender aquilo que você acredita, as pautas, proteger realmente pessoas que precisam de um amparo, ou lutar contra o preconceito, assim, lutar pela igualdade de todos. Há quem argumente que o feminismo foi muito bom porque realmente lutou pela igualdade das mulheres, mas passou do ponto onde hoje se transformou numa agenda de ódio aos homens, assim, uma coisa que não vai muito além da questão de luta por igualdade. Então, há esses exageros, e eu sempre falo assim também. Eu acredito que isso aqui é um processo mais longo, como se fosse um pêndulo, que havia, por exemplo, um machismo exacerbado, um racismo exacerbado, uma homofobia. A sociedade era intrinsecamente assim. E graças muito a essa ajuda desses movimentos e uma série de coisas que mudaram, realmente isso foi mudando. E esse pêndulo ele foi solto assim e ele veio com força para o outro lado. Então, é como se fosse assim. E daí, deixa eu mexer o mouse aqui. E daí, então, ele estava aqui e de repente foi solto e foi com muita força para o outro lado. Então, nesse outro lado, há um Black Lives Matter, muitas vezes violento, antifas, que depedram, que fazem uma série de coisas. Essa própria cultura do cancelamento, que se você não fizer exatamente como segue a cartilha ali, você tem a sua reputação destruída digitalmente. Uma série de coisas ruins, um exagero por conta, talvez, que fosse necessária essa força extrema contrária para contrabalancear. Mas com o passar do tempo, as pessoas também acho que vão... poxa, ninguém gosta de viver sob essa ditadura do politicamente correto, de certas coisas ali, e daí
aí as pessoas vão acabando eliminando os extremos e o pêndulo vai se acalmando e a gente vai encontrando um caminho do meio aí através de um diálogo fraterno. E acho que eu coloco para mim como missão aqui não gerar polêmica. Você vê, eu sou respeitoso aqui nas minhas falas. Vai ter gente dos extremos que vai falar, não, poxa, você não deveria defender de tal maneira isso aqui, ou enfim. O que eu estou defendendo aqui é a liberdade da gente pensar, da gente se expressar, ainda que ofenda outras pessoas. Jordan Peterson fala isso. Poxa, se você não tiver a liberdade de acabar ofendendo, não propositalmente muitas vezes, a outra pessoa, mas você acaba não tendo a capacidade de pensar, de dialogar. Porque, por exemplo, eu posso falar assim, olha, eu creio que só existam dois gêneros, masculino e feminino. Tudo bem, se quer ser trans, ótimo. Quer dizer, se quer ser trans, não, você é trans, ótimo. Então, muda o trato, mas eu acredito que haja esses dois gêneros, ponto. Eu não acredito que haja 150. Como? Eu posso falar isso? Eu tenho direito, eu vou ofender alguma pessoa que pensa que haja 150 gêneros, mas porque eu vou ofender ela, então eu vou me privar de expressar a minha opinião. Então é nesse sentido que eu falo que muitas vezes a sua opinião pode ofender as pessoas, muitas vezes sem a menor das intenções. E o que é diferente, eu ressalto aqui mais uma vez para não fazerem cortes aí de repente, de crime, de racismo, de injúria racial, de uma série de coisas que são realmente que estão colocando no mesmo balaio uma piada, sei lá, muitas vezes num stand-up, num palco de stand-up que é o foro apropriado para aquilo, de um cara que sai batendo em travesti e uma série de coisas. Então, vamos tomar cuidado realmente e vamos, sei lá, eu coloco como missão, como eu falei, uma forma, tentar mostrar que existe sim uma forma de combater os preconceitos, de evoluir enquanto sociedade, ao mesmo tempo, sem passar por toda essa cultura de militância, apedrejamento, cancelamento, destruição de reputação. Porque, poxa, você acha que o Maurício Souza, que nem o Casagrande falou, é possivelmente racista? Que ele é nazista. Pô, um cara super do bem ali, guerreiro, você vê a história de vida do cara, pela formação naquele ponto específico ali, o filho do Superman bissexual é um negócio que choca ele talvez e que ele não acha legal ter para as crianças, para tudo isso, que não acha que seja o caminho. Poxa, por causa disso o cara é um demônio, então o cara poxa, vamos acabar com ele. Tanto é que, no final das contas, qual que foi o final dessa história? Quer dizer, final não, porque não acabou ainda, mas pra você ter uma ideia, ele tinha 200 mil seguidores no Instagram. E depois de todo esse cancelamento, muita gente tomou a dor dele também. Falou, não, vou seguir esse cara, vou apoiar esse cara. E ele saiu de 200 mil para 2 milhões e 600 mil até o momento. Então de 0,2 para 2,6. Olha o crescimento exponencial que esse cara teve. E isso é uma repercussão e reflete que muita gente também não concorda com essa agenda assim, e que está do lado dele, não no sentido, olha, às vezes eu nem concordo com o que ele falou ou com a opinião dele, mas eu defendo o direito de ele se expressar e não ter que ser obrigado a se calar ou a concordar com tudo ou a ter as mesmas opiniões que um grupo de pessoas tem. Eu acho que a diversidade é justamente isso, eles brincam, a gente preza muito pela diversidade, inclusão, diversidade desde que você compactue da mesma agenda que a gente. Senão você não é mais mulher, gay, negro, porque tem movimento lá gays conservadores, tem movimento mulheres antifeministas, tem movimento negro que não concorda com nada com Black Lives Matter e outras coisas. Aí nesse caso esses caras não contam porque eles não estão dentro da nossa agenda. A diversidade e inclusão é só para quem pensa como a gente. Então isso não é diversidade. É diversidade ali das mesmas ideias, assim, do mesmo espectro ideológico. Então, a verdadeira diversidade é aquela que abre, claro, já existe lei para todos os excessos. A liberdade de expressão, ela tem sim limites. Eu não posso chegar e falar assim, olha, eu quero que vocês que me seguem aqui, eu quero que vocês vão lá sexta-feira às 5 horas na casa do fulano tal para jogar pedra. Isso eu não posso fazer. Isso daí eu estou fazendo uma chamada para a ação e estou incitando a violência direta, ou tem algumas apologias que eu não posso fazer em relação a racismo, nazismo, drogas, várias coisas. Então já existe sim esses limites dentro da lei. Agora o que está se fazendo é criminalizando opiniões. Muitas vezes assim, por exemplo, olha, e não estou nem falando a minha opinião, tá, aqui nesses casos, mas por exemplo, poxa, eu acho que o processo eleitoral podia ser mais seguro, podia ter mais uma forma ali, uma coisa a mais para a gente ter uma barreira de segurança e auditoria nessas eleições.
poxa, vai ser preso por causa disso? Ou ainda, olha, eu acredito que a vacina, sim, ela é super válida, eu tomei, eu acho super válida. Agora, quando você fala em vacina para crianças, eu já tenho as minhas dúvidas. Eu tenho o direito de ter essas dúvidas ou não? Eu não estou nem falando que eu tenho, mas assim, pessoas que pensem assim, têm o direito de ter essa dúvida ou não? Você tem que se calar, senão você é anti-ciência. E aí também entra uma questão de ciência quando convém, né? Porque é ciência, 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 mas quando entra nessa questão de biologia, ideologia de gênero, aí a ciência já não importa tanto. Aí realmente, olha, homem pode menstruar, pode engravidar, tem uma série de coisas aí que de repente já não são científicas, já são mais sociológicas. E você veja como a discussão é grande, mas o princípio, independentemente do que você pensa, das suas opiniões, que eu levanto a bandeira aqui é a liberdade de expressão, a liberdade onde você não precisa ser podado nos seus pensamentos, nas suas opiniões, na forma, ou ficar com medo do que você fala, quais palavras você usa, desde que, claro, não seja esses casos previstos por lei, que realmente injúria racial, uma série de coisas, mas opinião sobre esses assuntos que eu estou mencionando, por exemplo, eu acho que isso deve ter sempre total liberdade para que a gente possa realmente relaxar, assim, sabe? Poxa, vamos viver num ambiente onde você não fique toda hora preocupado. Poxa, se eu falar uma coisa, um tweet que resgata um de 2016 lá, sei lá, que acaba com a carreira de uma pessoa hoje em dia, ou que faz uma pessoa, um clube perder patrocínios milionários, ou um podcast que nem o Flow. Veja como é complicado isso daí. Então, fica essa reflexão, essa defesa, e não do Maurício Souza especificamente, mas do direito dele ter a opinião dele. E se você não concorda, ótimo. Então, que você não concorda, tem gente que concorda, e eu acho que a diversidade é justamente isso: a gente concordar ou não concordar, você querer que todos pensem que nem você, e quem pensa diferente, você tentar criminalizar ou destruir essa reputação. Esse sim, para mim, é o caminho do fascismo, assim, onde só se permite uma ideologia, uma opinião, uma forma de você se expressar. Fica então esse vídeo já meio longo, eu nem sei quanto tempo tá dando. Aqui, ó, 22 minutos já, ficou uma mini palestra, mas é uma reflexão profunda sobre todo esse momento que a gente está vivendo na sociedade, tá bom? Se você gostou, eu peço que você deixe o like, compartilhe aí esse vídeo para ele chegar a mais pessoas, se inscreva no meu canal, e se quiser saber mais sobre mim, sobre o meu trabalho, é só você acessar paulomachado.com. Um grande abraço e vamos conversar mais respeitosamente ali, respeitando a diferença de opiniões, beleza? Valeu e até a próxima.